Boa tarde, alunos do sétimo ano. Tudo bem com vocês? Alunos, vamos estudar hoje um pouquinho sobre o reino de Aksum, tá? O reino de Aksum, ele começou a ser constituído por volta de 1500 a.C. Atualmente, ele faz parte da Etiópia, tá? Então, olhem só aí no mapa. Vocês estão vendo, ao norte está o Egito, ao sul é a Etiópia e aí ao outro lado fica a Península Arábica. Então, esses primeiros habitantes do reino de Aksum, eles eram pastores, né, praticavam agricultura, o pastoreiro. E com o tempo, eles foram se tornando uma grande potência. Inclusive, eles chegaram até comercializar ouro com os faraós, tá? A importância deles era tão grande que eles vendiam ouro para o antigo Egito. Aqui eu vou colocar para vocês no quadro, tá? E nós vamos estudar aí também um pouquinho da diversidade religiosa, como se deu aí o surgimento do cristianismo dentro da Etiópia, tá? E também aí no Império do Kush, chamado também de Império dos Kuxitas, né? Então, olhem só, a partir do século II, da nossa era, século II depois de Cristo, né? Eu fiz um desenho aí das principais rotas comerciais. O reino de Aksum, ele foi um reino muito importante porque ele ficou no enclave de rotas comerciais aí que vinham da África e do Oriente. Como bem eu falei aí para vocês no mapa, né? Nós temos a Península da Arábia, que era uma rota por onde vinha a rota do incenso, né? O norte, o Egito também, que o Egito comercializava com vários povos na antiguidade, e ele ficava numa posição bem privilegiada ali, né? Perto do Iêmen, na Península Arábica. Então eu coloquei aí uma pequena pirâmide ali, como se fosse a principal cidade, né? Que era Aksum. E essas bolinhas aí maiores, pretas, elas representam os principais grupos que existiam, tá? As tribos que existiam na época. E aí uma confederação dessas tribos vai ter como principal o reino de Aksum, o reino de Aksum que vai mandar aí todo mundo, tá? Então, esses traçadinhos que eu coloquei aí são as rotas comerciais que vinham de várias partes do continente africano para lá, para essa região. Então, muitas dessas rotas, o que eles traziam, esses comerciantes que transpassavam essas rotas? Muitas vezes eram tecidos, marfim, vidro, cobre, ouro, prata, armas, escravos. Então, com o tempo, né, ela vai se tornar um grande império, um grande centro de poder, porque ela vai começar a ser, né, um principal interposto de comércio na região. Então, vamos falar também um pouquinho sobre a diversidade religiosa na Etiópia, tá? A Etiópia é um país, alguns historiadores, arqueólogos discutem, né? Quem foi o primeiro país a adotar o cristianismo como religião oficial na África? Alguns falam que foi o Egito, outros falam que foi a Etiópia. Mas pelos estudos já realizados, sabemos que foi o Egito o primeiro país a adotar o cristianismo, né? Foram os cópitas do Egito. Então, a Etiópia também, ela era já um país com muita influência semita. Quando nós falamos em semita, nós estamos falando povos de origem judaica. Então, a Etiópia, né, desde da antiguidade, ela preserva ainda muitas comunidades que têm essa influência judaica. São conhecidos como os falachas muras. E posteriormente, depois, né,
Isso já no século IV, quando o cristianismo ele se torna a religião principal no Império Romano e começa a migrar através dessas rotas comerciais, para vocês verem como as rotas comerciais são tão importantes, que elas não trazem apenas comércio para uma região, né? Elas não trazem apenas produtos de valores, mas elas trazem ideias, e com isso também a religião vem junto. Então o cristianismo ele começou a ser penetrado na Etiópia a partir do século IV, né? E ele veio também com a influência do Egito, porque como eu falei para vocês, o Egito era cristão, adotou o cristianismo, foi o primeiro país da África a adotar o cristianismo. Então, por influência do Egito, a Etiópia, que ficava no sul, que era o antigo reino de Cush, né, dos Cuxitas, eles adotaram também a fé cristã, tá? Então, esses religiosos, né, cristãos, que adotaram o cristianismo na Europa, eles fizeram através da Igreja Copta do Egito, tá? Os coptas do Egito, eles são uma etnia muito antiga que descende até dos faraós. Inclusive nos ritos litúrgicos das igrejas deles, eles utilizam, né, a língua dos faraós, que é chamado copta antigo. As missas geralmente são feitas em copta. E a versão que foi para a Etiópia, né, desse cristianismo copta, ortodoxo copta, ele se prevaleceu e se tornou uma forma de cristianismo mais etíope, mesmo, mais de influência da Etiópia. Então, se você vê hoje, por exemplo, numa cerimônia etíope da Igreja Ortodoxa da Etiópia, né, você vê encenação de cantos, né, de tambores. Isso já são os costumes que ainda se preservaram dos ritos antigos africanos. A proibição do consumo de carne de porco, o descanso no dia do sábado, isso daí já é influência judaica. Então, para vocês verem como, quando o cristianismo penetrou lá, ele foi sendo influenciado por todas as outras, né, religiões que existiam ali muito antes dele. No caso, as tradições africanas, da própria Etiópia, e do judaísmo antigo, né, que ainda existia lá. Então, na próxima aula, na próxima videoaula, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a Igreja Copta e a chegada do Islã, né, nessa região aí, que vai fazer com que o cristianismo diminua com o tempo. Então, até a nossa próxima videoaula.